Lula nem venceu a eleição e já tem subcelebridade de esquerda falando em botar a rua para ferver. Deslumbramento, bicho. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça, e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, ainda mais nesse ano tão difícil, tão importante para a história política brasileira. Obrigado. No dia 18 de fevereiro, uma live com militantes de uma nova esquerda não vinculada a partidos e organizações tradicionais, digamos assim, deste campo ganhou repercussão nas redes sociais, mas não pela capacidade de formulação ou de apontar soluções para os problemas existentes na sociedade. A repercussão se deu por frases como "depois que Lula ganhar, tem que fazer a rua ferver" e "a única coisa que a gente tem de fazer é esperar, sobreviver e estar vivo, o cara Lula é velho e vai morrer". Ambas ditas por talvez aquele que teve mais experiência de rua dos participantes dessa transmissão. A live foi transmitida no canal daquele que tem o nome da principal universidade pública do país em seu apelido. Estou falando assim porque eu não vou citar nenhum nominalmente aqui, não vou divulgá-los, nem colocar um trecho da live. Vou apenas me ater às falas. Primeiro, que em qualquer governo que seja, reivindicar direitos é um direito. Mas se a gente tem algum compromisso com o momento histórico, é preciso saber como e quando fazer isso. O atual momento do país exige que o setor mais democrático tenha a capacidade de compreender melhor a realidade e dialogar com ela como se jogasse xadrez, fazendo a cada movimento de peça de forma bem calculada. Quero dizer com isso que em qualquer passo em falso no iminente governo Lula, a partir de 2023, pode significar seu entravamento ou até sua queda. Se isso ocorrer, levará décadas para o país voltar a ter qualquer resquício de desenvolvimento. E com o passar do tempo isso vai ficar mais difícil porque o outro lado opera a galope para a destruição do Estado brasileiro. Sem o Estado não se promove o desenvolvimento. E isso não é lorota de esquerdista, é fato e é assim no mundo inteiro. Inclusive nos países imperialistas do capital, como o paraíso da direita abestalhada, os Estados Unidos. Dizer que vai colocar as ruas para ferver depois de Lula vencer a eleição é algo completamente desconexo da realidade. Coisa de quem se deslumbrou com a subcelebridade política alcançada por um momento isolado ou por ter espaço nas redes sociais com muitos likes e seguidores. É desconexo porque não se convoca manifestação com base numa realidade que se desconhece, a não ser que o autor desta frase seja o sucessor da Mãe de Ná. Muitos dos participantes dessa patética live, se não todos, a maioria eu nunca nem ouvi falar, se mostram como leitores assíduos de literatura política e econômica, o que é muito bom. Mas parece evidente que há um problema grave de interpretação de texto aí, ou estão consumindo a literatura errada. Tão importante quanto aprender a visualizar a maneira como a desigualdade socioeconômica se dá no Brasil, em todas as suas nuances, é entender o momento histórico e a correlação de força na sociedade para superá-las. E por sociedade devemos entender no sentido amplo, jogando no mesmo bojo imprensa, Congresso Judiciário e não só o STF, partidos, sindicatos, escolas, universidades, empresariados, igrejas, enfim, é de uma complexidade enorme. Mas isso não é possível de conseguir sem interpretar texto. Só na decoreba não dá mesmo. Vejam, o Brasil após o golpe de 2016, resultado da porcaiada começada em 2013, está só ladeira abaixo. Direitos sociais estão sendo retirados dia após dia. Empresas públicas fundamentais para a promoção do desenvolvimento estão sendo dilapidadas e entregues a preço de banana. O emprego está escasso e o poder de compra das pessoas, especialmente as mais pobres, está cada vez menor. A fome voltou a assolar o Brasil. Para sairmos disso é preciso primeiro derrotar o fascismo brasileiro em outubro, seja na eleição presidencial, seja na eleição para o parlamento. E o mesmo vale para as eleições estaduais. Esse é o foco agora, e não botar a rua para ferver se Lula ganhar. Lula ainda não venceu a eleição e esta disputa será mais difícil do que muita gente pensa. E vencendo, governar será ainda pior. E essa turma já fala em colocar mais dificuldade ainda. Como eu disse no começo do vídeo, reivindicar direitos é um direito. Mas é preciso saber fazer isso, coisa que essa turma das subcelebridades não sabe. E não sabem e aparentemente não querem aprender porque entendem que a luta política começou após o Twitter. Não, pior, a luta política começou após a imprensa destacar
o papel desta rede social na primeira eleição de Barack Obama nos Estados Unidos. Nenéns, vocês não têm ideia do que é construir luta política cotidianamente. Passar anos e anos dedicando sua vida a mobilizar e convencer pessoas que só querem, e com certa razão, cuidar de suas vidas, a atuarem numa luta política. Se acham que uma manifestação repercutida que gerou exposição noticiária e seguidores em redes sociais são a mesma coisa, só prova o que falei sobre interpretação de texto. Simplesmente não sabem interpretar texto. E antes que alguém fale que eu critico as figuras que atuam nas redes sociais, numa rede social, deixa logo tirar esse bode da sala aqui. As redes sociais são importantes, pois elas levam o discurso para mais longe, para mais pessoas. Fato. Mas as redes sociais são um complemento da rua e não a substituem. As redes sociais servem para dar ressonância à luta na vida real, não para substituí-la. E neste canal eu busco apenas atuar no sentido de reforçar discurso de um campo político, de uma ideia. Algo que deixei de fazer em 2014 para atuar no jornalismo aqui em Alagoas, mas decidi voltar a fazer porque não aguentava mais o tanto de maluquice da extrema-direita se espalhando por aí. Eu sou uma formiguinha nessa luta, mas se você for na aba sobre, aqui do canal, tem um texto explicando um pouco mais, assim como o vídeo trailer aqui do canal. Mas vamos lá, voltando. Mesmo considerando essas figuras subcelebridades e, por consequência, irrelevantes, não quer dizer que não possam ser capituladas e infladas por setores golpistas, aqui do Brasil ou de fora. Em 2013 ocorreu algo assim, e esse tipo de prática não é nova. Mas não afirmo que as tais subcelebridades de esquerda da internet já foram capituladas. Até porque sempre parto do pressuposto que as falas das pessoas são sinceras, apesar de incorretas, enfim, fora desconexas da realidade. Essa turma aí, por hora, é só ignorante mesmo, apesar de lerem tanto como dizem. Sobre a outra frase do esperar Lula morrer, eu não vou nem comentar. Ela expressa por si só o caráter de quem a falou. Gente que não vale um pé de galinha. Lula vencendo a eleição, começa a fase mais complicada, que é governar. Não será um governo de flores e unicórnios, mas de muita dificuldade por uma série de razões. Algumas, inclusive, que dependem da eleição e nem sabemos que dimensão vão ter. Mas isso é algo para dedicar pensamento exclusivo depois. Agora o foco é a derrota do fascismo brasileira e apresentar a perspectiva de melhoria da vida do povo, de forma concreta, para a população. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, para aumentar o alcance desse canal e fazer crescer a nossa luta, minha e sua, contra a extrema-direita brasileira, neste ano, que é o ano da eleição mais importante da história do Brasil. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.